Hum. Você Pode sabe falar. que assistindo, eu assisti algumas das suas entrevistas sobre os filmes retroativo, a podcast, eu não lembro exatamente. Na verdade, foram todos esses programas, aparecem os comentários, né, embaixo. Sim. E eu fiquei impressionada com alguns comentários do tipo, se a minha parceira começasse com essa palhaçada. Existem os dois tipos de comentário, do parceiro e da pessoa que sofre, né? Uhum. Então, o do parceiro é assim: se a minha namorada começasse com essa palhaçada de passado, eu terminava. Isso é uma palhaçada, é ridículo. Então, você vê que a pessoa, ela realmente ela não entende que existe um problema muito sério, que existe uma dor muito grande aí, Sim. né? E até mesmo é interessante, até mesmo o parceiro entender o que é o ciúmes retroativo para conseguir identificar e de repente orientar, né, E para a ajudar. pessoa procurar e ajudar. E ajudar. Exatamente. E isso é uma coisa que eu falo, isso é uma coisa bem legal, Maíra, porque as pessoas elas não têm empatia às vezes pela dor do outro, né? Porque algumas vezes quem tem ciúme retroativo acaba sim tendo compulsões mais agressivas e repetindo várias vezes as coisas e até mesmo sendo um pouco mais agressivo nas palavras. E Sim, sem realmente isso dúvida. não é bacana. Uhum. Mas, contudo, sobretudo, existe uma condição ali que a pessoa não está suportando a dor. Então ela está tentando de alguma forma sair da dor. E como um bom parceiro, a gente obviamente não tem que permitir diversas agressões, ok, isso está tudo certo, mas a gente Claro. pode ajudar também. Porque uma Sim. das coisas que a gente vê muito no filme retroativo é que as pessoas vão perguntar achando que vai abaixar o sentimento. E é o Exato. contrário, é extremamente contraintuitivo você ir lá e não falar, não fazer nada, etc. Porque a gente está com uma dor, uma angústia muito forte. Então a gente quer ir lá de alguma forma falar, né, tirar essa dúvida. Então, quando a gente pega e vai tirar essa dúvida, a gente reforça o sentimento. Esse sentimento cria um novo paradigma. E quem está ali do outro lado, isso acho que é uma ajuda bacana de quem está do outro lado, é realmente combinar com a pessoa: olha, eu vou te dar essa informação, mas você vai ter que tolerar um pouquinho, ou não saber de algumas coisas. Porque essa parte do tolerar é um processo muito importante para quem tem ciúmes retroativo, porque boa Uhum. parte dele já tem a informação necessária que precisa. Então, ok, Exato, a exato. pessoa gosta de mim, ponto. Essa é a informação necessária. Exatamente, exatamente. E aí o interessante é, ouvindo você falar assim, a pergunta que muita gente faz é: o ciúmes até que ponto ele é saudável? Uhum. Até que ponto ele é saudável? O ciúmes é saudável, né? E eu acredito que o ciúmes não é saudável em momento algum, porque o ciúmes ele vem junto com emoções muito negativas, né? Então algumas pessoas elas acham que o sentir ciúmes é validar o amor que sente pela outra pessoa, é uma prova de amor, e é interessante entender que não é isso, né? Não. Acredito que o ciúmes não é isso. Não, o ciúmes ele não é uma prova de amor, né? Ele é uma posse e é a tentativa muitas vezes de sentir-se sem ameaças. E qualquer relação que a gente vai entrar, ela é um risco, Sempre, mas ao claro. mesmo tempo é um risco bom também. Então a Uhum. gente pode viver o bom ou o ruim. Todo mundo já sofreu por amor algum dia na vida, isso faz parte. E Mas essa é de a qualquer vida, né? forma, that's life. That's life. A gente sofre por amor, sem sombra de dúvida. E aí, quando a gente pega e faz todo um processo de ciúmes, a gente está evitando muitas vezes que a gente não sofra no futuro. Só que a gente está sofrendo no presente. Só que a Uhum. dor é tão intensa dessa pessoa que está com os ciúmes que ela acaba tomando atitudes das quais prejudicam mais ainda a relação Sim. porque vai constituindo fissuras dentro da relação. E uma coisa que é muito comum no ciúmes retroativo é que como as pessoas são extremamente detalhistas e conseguem relembrar a história por completo, a pessoa vai perguntando, 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 perguntando. Só que aí tem um detalhe disso tudo, né? Quando existem tantas mil perguntas, o outro lado também pode ficar um pouco mais angustiado e com medo de tantas coisas. Isso faz com que esse lado tenha respostas das quais não sejam tão firmes, tão claras, porque nem todo mundo consegue contar uma história sempre igual. Nem eu Exato. consigo, nem a pessoa, nem Exato. ninguém. A gente conta histórias um pouquinho diferentes. Só que este processo faz com que a pessoa que tem os filmes retroativos, puff, exploda literalmente o sentimento ali porque essa pessoa quer me enganar. E Exato. essa busca, né, é uma busca incessante, porque a gente busca ali sempre o 1% que falta para garantir que aquela pessoa é 100% linda, maravilhosa, segura, que não vai me enganar e assim por diante. Então essa busca do 1%, essa busca do 1% ela nunca chega, e aí a gente anula os outros 99%, né?
Sem sobre Exatamente. dúvida, esse processamento acaba sendo anulado e é algo que é muito valioso dentro de uma relação. Se a gente for para pensar, é a gente olhar também aquilo que é bom na relação. Sim, Poxa, se tem 99% da relação é linda, é maravilhosa, o dia atual é maravilhoso, eu passo dias incríveis com a minha esposa, com a minha noiva, eu vou anular todo este processo. exato. Porque Eu acho que inclusive durante o processo de terapia, é interessante você situar a pessoa na linha do tempo, né? A pessoa, ela não existe aquela linha horizontal, passado, presente, futuro. A pessoa é uma coisa só. Então, independente se o namoro dela é incrível, o parceiro dela é incrível, ela sempre vai no passado. E Uhum. aí ela busca no passado, né? E fica naquele ciclo e ela fica ressentindo a coisa, né? Existe a coisa a dor é muito grande porque ela volta e ressente aquilo de novo e fica naquele ciclo. Então, é importante durante o processo de terapia mostrar para essa pessoa o que está acontecendo agora. O que essa pessoa tá, como é que tá a relação de vocês agora, né? Ela falou alguma coisa, assim, a gente até entende que em algumas situações, de repente, o parceiro, ele pode até reforçar um pouco no sentido negativo a pessoa com ciúme retroativo, né? Mas aí é uma outra conversa. De repente o É, parceiro gosta, né, daquilo, exato. e aí cutuca, mas aí já é uma outra coisa aí pra, né? Aí acho que já é outra perspectiva, mas eu concordo contigo. Várias vezes as pessoas, como a gente estava comentando, né? Acaba vinculando o amor aos ciúmes, né? Se a Exatamente. pessoa não tem ciúmes, ela não me ama. Claro que não. Muitas vezes a pessoa Exato. ela te ama muito mais, né? Ela te Exato. ama E muito mais. aí vira uma relação tóxica mesmo, né? Se a pessoa já tem o ciúme retroativo e o parceiro se alimenta disso e fica naquela simbiose, a coisa isso é muito perigoso, né? Vira uma coisa muito. Extremamente perigoso. É um casamento tóxico, basicamente, porque um vai Exatamente. reforçando ali o outro, né? Só que isso gera um sofrimento absurdo, né? Se a gente for Uhum. olhar mesmo. As pessoas que têm ciúmes retroativos, elas têm um sofrimento absurdo. Não dormem, não comem, o trabalho, tudo roda o ciúmes retroativo por trás. Principalmente quando a crise está um pouco mais aguda. O que Exato. que é uma crise aguda? É um pensamento muito acelerado, existem milhões de questionamentos, toda hora tá o tempo todo revendo as histórias e o reviver, né, o ressentir, já diz a palavra, né? Você ressente, você revive. Ou seja, nossa memória tem a capacidade de sentir tudo aquilo novamente, tem a capacidade de ter aquelas mesmas emoções. Então a gente ao invés de sentir uma vez só, a gente está sentindo o dia inteiro aquilo ali. A gente está sentindo 200 milhões de vezes alguma situação. E óbvio, né, que dentro de qualquer relação, a verdade, a honestidade, ela é fundamental, sem sombra de dúvida. Porém, contudo, sobretudo, você questionar 200 mil vezes a pessoa não quer dizer que você vai obter novas informações, porque a informação já foi dada. É Exato. como a gente assistir um filme. Você já assistiu o filme, não é você perceber a cena A ou B que vai mudar o contexto da história toda. Isso não muda. Se você assistir um filme qualquer que seja, se você perder lá 5 minutos do filme, você vai conseguir compreender aquele filme inteiro. Você vai conseguir compreender aquilo. Mas aquilo ali vai fazer total diferença? Não necessariamente. Não Na necessariamente. verdade, nunca vai existir a resposta certa. Então, Não. assim, isso é uma coisa que o parceiro tem que entender, que independente do que ele disser, a resposta nunca vai ser suficiente para essa pessoa, porque qualquer resposta sempre vai gerar um novo pensamento obsessivo. Então não adianta o parceiro falar, meu Deus, mas o que você quer ouvir? Então eu falo para você, tá bom. Não adianta, né? Não existe a resposta Não. certa. E sabe o que é muito interessante? Chega um momento da relação que tá tão desgastada que o parceiro acaba falando assim, cara, o que tu quer ouvir? Então tá, você quer ouvir que foi A, Exato. B ou C? Então eu vou falar então. Só que isso acaba gerando mais ainda desgaste, né? Porque quem tem ciúme retroativo começa a falar, não, mas peraí, você me contou A, agora é B, agora é C, não, peraí, tem alguma incongruência. A incongruência gera esse fluxo enorme de pensamentos negativos e processos mais obsessivos e acaba fazendo com que aquele indivíduo sofra mais ainda, tendo mais compulsões, Exato. né? E as compulsões não são necessariamente só na fala, né? As pessoas vão lá, fuçam o celular, veem mensagens de 20 anos atrás, por exemplo, de Uhum. coisas que foram faladas, de coisas que não foram faladas. E uma analogia que eu gosto muito, né? Porque vários falam assim, puxa, mas se meu parceiro ou minha parceira faz isso comigo, quer dizer que ela fez com outra pessoa também. Mas tem um tópico muito legal sobre isso.
As pessoas elas se conectam de forma única. Então não é porque eu fiz A com B que vai ser A com C igual. Não vai ser, porque isso Exatamente. depende muito do indivíduo que está dentro da relação. Então, em algumas Completamente. relações, você consegue deixar a sua parceira ou seu parceiro tão bem, com um amor tão grande, que ele vai ter liberdade suficiente para mostrar as vulnerabilidades, curtir de uma forma diferente e assim por diante, porque você é um ser único. Então, Uhum. quando traz isso, né, esse questionamento, fez A, fez B, fez C, não, peraí. Porque quem faz com que essa dinâmica ocorra são essas duas únicas pessoas. Se trocar uma Exatamente. delas, não vai ser igual. Exatamente. As pessoas têm que entender que as relações são diferentes, né? No geral, são muito diferentes. Cada um é cada um. E quando a gente vai colocando muito essa questão dos ciúmes, a gente vai vendo o sofrimento da pessoa. E ela vai criando essas fantasias, essas idealizações, Uhum. que existe algo que está sendo ou talvez será enganado. Tá? Esse enganado é algo muito, muito presente dentro das pessoas que têm ciúmes retroativo, que vai ser feita de boba de alguma forma. Mas não, não vai ser feita de boba, porque se você escolheu esse parceiro ou essa parceira para você, quer dizer que minimamente essa pessoa é um ser amável por você. Por Uhum. que alguém que você ama vai te fazer tão mal assim? É bem pelo contrário, né? Em teoria, a gente ama alguém que nos ama de volta ali e a gente construi uma relação de confiança. E a prévia base de uma relação é o diálogo, é a confiança, é você ir lá e ter honestidade e mostrar sua vulnerabilidade, que esse talvez seja um tópico dolorido e vocês vão precisar trabalhar isso juntos. Sim. E é Vocês importante. devem trabalhar. E quando você é interessante a pessoa, quem estiver se identificando com essa coisa dos ciúmes, é importante ela entender que, em primeiro lugar, a insegurança é dela mesma, né? Uhum, Então, geralmente não tem realmente a ver com o outro. Claro que existem vários casos, mas é importante claro. a pessoa entender que ela precisa cuidar dela, né? Que é um Uhum, passo a passo de, de autoconhecimento, de melhorar a sua imagem, né? A sua autopercepção, porque sim. eu, esse é o caminho, né? Porque geralmente não é o outro, é você. Não. Então, os Exato. problemas é você. Quando a pessoa percebe essa troca, é muito, muito magnífico. Porque aqui dentro da clínica, né, além do método PRO, a gente tem toda uma constituição de como que a gente pode atuar em cima do síndrome retroativo, né? E aí existem duas vertentes disso, né, de atuação que ocorre ao mesmo tempo, né? A primeira delas é o tolerar, não buscar, né? Ter esse autocontrole, que é dolorido, né? É muito dolorido porque ele é contra-intuitivo, né? Então eu tô tirando uma dor ali de ir perguntar por que eu tô com essa dor, então minimamente estou me livrando dessa minha dor, mas eu tô constituindo uma nova dor. Então quando a gente vai e faz esse processo de tolerar, a gente está segurando um pouco a dor. E uma tática simples é, vou esperar 5 minutos, vou esperar 10 minutos, vou fazer uma, Exato. duas, três perguntas ao dia e limitar isso para que você tolere um pouco o perguntar. Só depois de um período de tempo que você conseguir executar este processo que você vai ver o quão libertador é. Porque você não vai precisar mais da informação. Você já tem a informação. E o outro lado é exatamente esse de você se autoconhecer, né? De você se autovalorizar, de você entender o teu próprio valor e entender com muita clareza as tuas virtudes, tuas forças, as tuas qualidades, o quão bom é aquilo para ti, o quão você pode ser um namorado, uma namorada magnífica, o quão você pode acrescentar na vida de alguém e assim por diante. E essas situações que a gente está falando, de medo, né, principalmente, porque gira em torno do medo, eu acho que tem algumas ah, particularidades, obviamente, caso a caso, né? Mas esse medo de ser enganado é um deles, mas também tem um outro lado do ciúmes retroativo que eu sempre questiono todos os meus pacientes para ver se é esse sentido, né? Que é, será que você se permite receber o amor, né? Ou senão, será que você se permite uma relação? Será que você tem medo de ter uma relação, né? Será que você boicota a tua relação de alguma forma e o ciúmes retroativo é uma das formas que você encontrou?